Olá, meu nome é Sofia Zanetti e hoje eu farei uma apresentação sobre a pesquisa Avaliação da tolerabilidade ao uso do benzimidazol no tratamento de pacientes chagásicos crônicos. A orientadora da pesquisa é a doutora Silvana de Araújo Silva. O autor desse trabalho é o Gustavo Henrique Silva Ambrósio Vieira. Entre os coautores estão Gabriel Soares e Silva, Gabriela Poças Costa, Jeane Muniz Meira, Iago Augusto Cruz Ferreira, Iago Vitor Pacheco, Jean Faluba Machado, Hieron Adriano Nissen, Natália de Araújo Lima, Sofia Lucena Zanetti e Tiago Rafael dos Santos. A doença de Chagas possui como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado que é transmitido pelo vetor Triatoma infestans, mais conhecido como inseto barbeiro. Segundo o Ministério da Saúde, de 1,9 a 4,6 milhões de brasileiros são hospedeiros do protozoário, o que justifica a alta mortalidade associada a essa doença. A infecção aguda pode causar febre prolongada, cefaleia, astenia e edema. Já na fase crônica, a doença de Chagas manifesta-se nas formas determinada, que compreendem a forma cardíaca, digestiva ou mista, e na forma indeterminada. A forma crônica indeterminada refere-se aos casos assintomáticos com sorologia positiva, nos quais a inflamação e a fibrose miocárdica estão presentes mesmo sem as alterações aos exames básicos de avaliação cardíaca. As complicações tardias englobam arritmias cardíacas, acidente vascular encefálico, morte súbita, insuficiência cardíaca, megacólon e megaesôfago, conforme o padrão de acometimento. Os principais achados anatomopatológicos se relacionam a uma miocardite difusa, induzindo redução da massa muscular e hipertrofia dos miócitos restantes. O benzimidazol corresponde à melhor forma de tratamento específico para a doença de Chagas, já que mostra maior efetividade e tolerância ao seu uso. Com isso, o objetivo da nossa pesquisa é descrever a tolerabilidade ao benzimidazol no tratamento de pacientes chagásicos crônicos. A pesquisa está sendo realizada por meio de um estudo observacional no ambulatório de doença de Chagas do HC-UFMG, com pacientes adultos, maiores de 18 anos de idade, sem distinção de gênero, cor da pele ou classe social, que residem atualmente em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Foram selecionados indivíduos portadores da doença de Chagas em fase crônica, sem disfunção ventricular importante, aptos ao tratamento com benzimidazol. Entre os critérios de inclusão no estudo estão 2 sorologias positivas para a doença de Chagas, um eletrocardiograma normal ou alterado, um ecocardiograma com Doppler apresentando fração de ejeção maior do que 47% e diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo menor do que 56 milímetros, entre outros exames laboratoriais. Dos 57 pacientes incluídos na pesquisa que foram submetidos ao tratamento com benzimidazol, 4 interromperam o tratamento, sendo 2 desses por efeitos adversos graves. No total, 53 pacientes finalizaram o tratamento com benzimidazol. A idade média dos pacientes é de 52,9 anos de idade, sendo destes 81% do sexo feminino e 19% do sexo masculino. Quanto à etnia, 60% dos pacientes eram não brancos, enquanto 40% eram brancos. 85% dos pacientes apresentavam história familiar positiva para a doença de Chagas, enquanto 15% não apresentavam história familiar para a doença de Chagas. Aproximadamente 10% dos pacientes eram etilistas, 13% tabagistas e aproximadamente 25% realizavam atividade física de forma regular. A grande maioria, 59%, apresentava a forma crônica indeterminada da doença de Chagas, enquanto 27% apresentava a forma cardíaca, 5% a forma digestiva e 9% a forma mista. Destes pacientes, 47% apresentavam comorbidades prévias, enquanto 52% não apresentavam. Quanto à forma de transmissão, a grande maioria, quase 95%, foi infectada pela forma vetorial. A alteração mais comum no exame de eletrocardiograma foi o bloqueio de ramo direito, enquanto no ecocardiograma, a insuficiência tricúspide leve acometeu aproximadamente 93% dos pacientes. Apesar de 45% dos pacientes terem apresentado efeitos adversos, apenas uma pequena parcela manifestou efeitos adversos graves, sendo esses a polineuropatia periférica, a perda do paladar e dermatite grave. Considerando que poucos pacientes precisaram interromper o tratamento e que os efeitos adversos graves são totalmente reversíveis com a interrupção da medicação, chegamos à conclusão que o benzimidazol possui uma boa tolerabilidade pelos pacientes de forma geral, e que seu tratamento leva à redução da inflamação cardíaca e pode modificar a evolução da doença. Obrigada pela atenção.